Nos últimos anos, o Brasil se tornou um grande polo de atração para imigrantes. Dados da agência da ONU que cuida dessa questão apontam que entre 2010 e 2014, o número de refugiados no país cresceu 1.255%. Hoje, o governo brasileiro reconhece pouco mais de 7.200 refugiados de 81 países. Os sírios formam o maior grupo, com 20% do total. E no momento estão em análise quase 9.000 pedidos de refúgio. E para conhecer melhor a situação desses imigrantes, eu vou conversar agora com Camila Sano, que é coordenadora de política externa e direitos humanos da Conectas. Camila, boa noite, muito bem-vinda ao seu jornal. E por que o Brasil tem atraído tantos refugiados? E se você puder destacar qual que é a diferença entre refugiados e imigrantes? Claro, boa noite, obrigada pelo convite. Bom, a diferença entre refugiados e imigrantes é que o refugiado ele possui uma proteção internacional específica, porque são aquelas pessoas que elas fogem de uma situação de perseguição ou de temor de perseguição. Então são aqueles, por exemplo, como os sírios, que fogem de guerras ou mesmo de intolerância religiosa ou de orientação sexual. Já os imigrantes são aqueles que mudam de país por outras razões, na grande maioria econômica, até mesmo procurando novos empregos, né? Mas de toda forma são pessoas que buscam novos destinos, são pessoas que são sujeitos de direitos, então que devem ser tratadas de uma forma digna pelo país que vai recebê-las. E por que o Brasil tem atraído toda essa gente? Bom, acho que a gente pode considerar vários fatores. Os fatores materiais, como o fato da economia do Brasil, ela ser uma economia forte, né? Ainda a taxa de emprego é uma taxa consideravelmente positiva. E, além disso, o Brasil ele também tem se colocado como um global player, né? O chamado ator global, uma potência emergente. Então, isso acaba atraindo o interesse de outros países. E no caso dos haitianos, que é um grupo que não é reconhecido como refugiado, assim como um migrante aqui no Brasil, temos que considerar também que o Brasil faz parte da missão de paz das Nações Unidas, que estão, né, no país já há muito tempo. Então também existe uma imagem do país colocada lá fora e também o sentido de solidariedade, tanto do Estado brasileiro como também da sociedade brasileira. Então acho que um combinado de tudo faz com que o Brasil seja um destino. E partindo para as questões de políticas públicas, você consegue apontar avanços aí oferecidos pelo governo federal para essa população? E se existe algum ponto que ficou parado? Sim, com esse aumento, né, do número, e vale lembrar que é um aumento, sim, em números absolutos, mas em termos de comparativos com o número da população brasileira, a dimensão do Brasil, é um número baixo ainda. Então não estamos falando de invasão de refugiados, não estamos falando de invasão de imigrantes, pelo contrário, né? Alguns falam isso e criam até uma situação de pânico que pode até desencadear a xenofobia, o que não faz o menor sentido. Então, no caso, o Brasil sim está vivendo um momento de um fluxo maior e, juntando a isso, tendo que lidar com novas políticas públicas. E no ano que passou, nós vimos alguns avanços em algumas áreas, desde bancarização, então, que agora os migrantes, independente da sua situação regular, regular ou não, podem abrir contas, o que é o mínimo, né, para você ter uma vida segura e digna na cidade. Para recomeçar. Exatamente. Mas também outros serviços específicos. Lembrando que saúde, educação e outros serviços públicos não interessa se você é só um visitante no país, se você é um migrante regularizado ou não, já que nós temos, né, isso foi uma grande conquista da nossa redemocratização, serviços de saúde e serviços de educação, por exemplo, universais, todos têm direito, então isso independe da situação do migrante. No entanto, é necessário ter algumas políticas públicas específicas para os migrantes, como, por exemplo, o fato de quando eles chegam ao país, muitos deles chegam sem nada, chegam fugindo de uma guerra, como o caso dos sírios, ou fugindo de uma catástrofe natural de dimensões de crise humanitária como o Haiti. Então, ao chegar aqui, eles precisam de alguma estrutura inicial, nem que seja um abrigo, para que eles possam passar as primeiras noites a partir do momento que chegaram, né? E por muito tempo não havia uma estrutura oferecida pelo Estado para isso. Ainda muitas cidades não contam com isso, mas tivemos, por exemplo, na cidade de São Paulo, o avanço foi a criação de um centro de acolhida pela Prefeitura de São Paulo, que é um exemplo disso, né? Mas várias Qual outras que é a questões... avaliação que você faz sobre esse centro aqui em São Paulo? É muito positiva a iniciativa, né? Acho que é ainda um pouco cedo para avaliar, a gente tem acompanhado um pouco o trabalho. E o mais importante é que ele não é simplesmente o abrigamento, não são apenas alojamentos, mas é um sistema todo fornecendo serviços de assistência, tanto jurídica, porque muitos deles precisam passar pela regularização, como também de aulas de português e também com a questão de obtenção de carteira de trabalho, que nós sabemos que são elementos fundamentais para que você possa realmente reconstruir sua vida de uma forma
plena na cidadania, né? E rapidamente, o Estatuto do Estrangeiro ficou para trás, está desatualizado, que precisa mudar ainda, Camila? Sem dúvida. Essa era uma expectativa enorme que havia em 2014, até mesmo porque essa nova realidade do Brasil de receber cada vez mais pessoas de outras nacionalidades mostra e mostrou de uma forma muito dura que o nosso Estatuto do Estrangeiro é completamente defasado e completamente incompatível com a democracia, porque é uma lei que foi criada na ditadura. Então, são uma das poucas perversas heranças que nós temos ainda da ditadura militar, né? Então, depois de ter passado lá já os 50 anos do golpe, a Comissão da Verdade ter apresentado seu relatório, nós precisamos nos livrar dessas heranças malditas da ditadura. E o Estatuto do Estrangeiro é uma delas. Em 2014, houve alguns avanços. O próprio Ministério da Justiça convocou um grupo de especialistas que elaborou um texto muito avançado de um anteprojeto de nova lei de imigração. No entanto, no Executivo não foi capaz de ter um consenso em cima desse texto para que ele fosse encaminhado ao Congresso, né? Então, acho que para 2015 essa é a tarefa inicial primordial, mudar a lei que rege a migração. Camila, obrigado pela sua vinda aqui, pelos esclarecimentos. Nós esperamos receber você outras vezes. Muito obrigado. Com certeza. Obrigada.